Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Nela eu trago para você a correção de mais uma questão que caiu aí na prova do ITA, Instituto de Tecnologia da Aeronáutica. Matemática, simples e prática, prática. Especialmente para você que quer aprender um pouco mais de matemática, a correção da questão número 42 da prova do ITA 2024, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e o tema é polinômios, um tema muito cobrado aí nos vestibulares, no Enem. E essa questão diz o seguinte: o valor de K pertencendo ao conjunto dos números reais, de modo que as raízes do polinômio p de x seja igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 6x mais k estejam em progressão geométrica. É qual dessas opções? Só uma pequena revisão aqui. Raízes, né, são os possíveis valores para x. E progressão geométrica é uma sequência numérica que você multiplica o primeiro termo pela razão e acha o segundo, multiplica o segundo pela razão e acha o terceiro, ou você faz o contrário, você divide o terceiro pelo segundo, você acha a razão, divide o segundo pelo primeiro, você acha a razão. E para você resolver esse tipo de equação do terceiro grau, é muito importante que você conheça as relações de Girardi. A primeira relação é a seguinte: a soma das raízes, a soma dos possíveis valores de x é sempre igual a menos b sobre a. E a soma dos produtos 2 a 2, x1 vezes x2, mais x1 vezes x3, mais x2 vezes x3, é c sobre a. E por último, o produto das raízes é menos d sobre a. E agora, com essas três relações, eu consigo resolver esse problema. Vou aplicar aqui a primeira relação, mas antes eu preciso saber o valor de A, de B, de C e de D. O valor de A é o coeficiente do x ao cubo, 1. O valor de B é o coeficiente do x quadrado, 3. O valor de C é o coeficiente de x, menos 6. E o valor de D é o termo independente, que não tem x, o K. Então, aplicando aqui a primeira relação, x1 mais x2 mais x3 poderia ser x0, x1 e x2, isso não importa, importa que essa é a primeira raiz, essa é a segunda e essa é a terceira. Se eu somar essas raízes todas, tem que dar menos b sobre a, ou seja, menos 3 sobre 1, que é menos 3 mesmo. E olha, uma coisa interessante é a seguinte: se você pegar essa progressão geométrica, que está dobrando 2, 4, 8, observe que a razão aqui é 2, né? Se você divide 8 por 4 dá 2, divide 4 por 2 dá 2, ou então se você multiplica 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. A razão é chamada de Q, aqui nas progressões geométricas, Q por quê? Q porque é Q de quociente, quociente de divisão de qualquer termo pelo antecessor. E observe o seguinte: aqui se a gente pegar o segundo termo, que é 4, ele é exatamente igual ao primeiro termo vezes a razão. Olha, o primeiro termo é 2 vezes a razão, que é 2, dá 4. O mesmo ocorre se você pegar o terceiro termo. É a mesma coisa de você pegar o primeiro termo, que é o A1, vezes a razão ao quadrado. O primeiro termo, que é 2, razão também 2 ao quadrado dá 4, 2 vezes 4 dá 8. Então eu posso aplicar isso aqui, ó. O primeiro termo é x1, o segundo termo eu posso dizer que é x1 vezes a razão, vou chamar de Q, porque razão é Q de quociente. O terceiro termo, como aqui, é o primeiro termo vezes a razão ao quadrado, e isso tem que dar menos 3. Como x1 está aqui, nesse termo, nesse e nesse, eu coloco ele em evidência e volto dividindo todos os termos por ele. x1 por x1 é 1, porque todo número por ele mesmo é 1. x1q por x1 sobra somente o q, porque x1 por x1 é 1, que vezes q é q. x1q2 dividido por x1 sobra somente q2, igual a menos 3. Aqui agora eu vou parar e vou utilizar a segunda relação. x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3 tem que ser c sobre a, ou seja, menos 6 sobre 1, que dá menos 6. O mesmo que eu fiz aqui, eu posso fazer aqui, ó, x1 vezes x1 vezes q, porque x2 é x1 vezes q, x1 vezes q2, porque x3 é x1 vezes q2, olha aqui, ó. E nesse aqui eu vou dar uma resumida, olha, x2 seria x1q, x3 seria x1q2, então vai dar x1 vezes q3. Um q veio desse aqui, ó, porque x2 é x1q, e o outro q ao quadrado veio daqui. Um q daqui vezes um q ao quadrado daqui, q ao cubo.
Isso tem que dar menos 6. Como aqui tem x1 vezes x1, vou só resumir. x1 ao quadrado, x1 vezes x1, x1 ao quadrado, x1 vezes x1, x1 ao quadrado. x1 ao quadrado é o mesmo que x1 vezes x1 vezes q. Né? Tem um Q aqui. Então eu vou colocar esse termo aqui em evidência, ó, porque ele está presente em todos. Só vou pôr diferente aqui, ó, x1 vezes x1, que é o mesmo que x1 ao quadrado. Dividindo x1 ao quadrado Q por x1 ao quadrado Q, sobra 1. Dividindo x1 ao quadrado Q2 por x1 ao quadrado Q, sobra Q. x1 ao quadrado Q3 dividido por x1 ao quadrado Q, sobra Q ao quadrado. Isso tem que ser igual a menos 6. Agora veja o seguinte, x1 que multiplica 1 mais Q2 é igual a menos 3. Olha, x1 que multiplica 1 mais Q2. Dá para eu aproveitar isso. Então eu vou pegar esse x1 aqui que sobra, ó. Porque eu estou pegando só um dos x1 e aqui tem 2, já foi colocado com esse propósito. Vai sobrar esse Q, porque aqui também não tem Q. Como é um produto, eu posso fazer isso. E esse aqui, ó, x1 que multiplica 1 mais Q2, está aqui x1 que multiplica 1 mais Q2. Tirando esse Q aqui que não está presente aqui, eu já deixei ele de fora. Isso aqui vale menos 3. Agora eu passo menos 3 para o segundo membro, ele vai dividido. Menos 6 por menos 3 dá 2. Então, x1q dá 2. Agora, eu vou aplicar a terceira relação de Girardi, que é o produto das raízes, que dá menos d sobre a. Eu já vou fazendo aqui a conversão. x1, x2 é o mesmo que x1 vezes q. x3 é o mesmo que x1 vezes q2. Isso é igual a menos k, porque o d aqui é k. x1, x1, x1 dá x1 ao cubo. Q1 vezes Q2, que é o cubo, dá menos K. Aqui, ao invés de colocar esses dois ao cubo, eu posso aproveitar as duas bases e colocar um expoente só para os dois. Esse está ao cubo, esse está ao cubo. Mas eu tenho que x1 vezes Q vale 2. Então, 2 ao cubo é igual a menos K. 2 ao cubo é 8. Trocando de lugar, K é igual a menos 8. Alternativa correta, letra C. Eu te proponho que se inscreva no canal Matemática Simples e Prática. Assim, nós vamos compartilhando conhecimento rumo ao seu sucesso sempre. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.